Convido para o seu pronunciamento o vereador Vanderlei Paulo de Oliveira, que dispõe de 5 minutos. Presidente Beto Ribes, vereadores, senhoras, senhores que nos acompanham no plenário e quem nos acompanha em casa na tarde de hoje. A vida, por vezes, vereador Jefferson, nos obriga a baixar um pouco e, inclusive, voltar ao senso comum. E quero, vereador César, sim, com a permissão de Vossa Excelência, seguir mais ou menos do ritmo de Vossa Excelência, no ritmo da fala de Vossa Excelência, hoje à tarde. Eu quero continuar aqui falando, senhores vereadores, vereador Jefferson, da dita, eu gostaria de tratar de outros assuntos, mas hoje eu vou tratar da bandeira da discórdia. A bandeira da discórdia. Ou bandeira que deu trabalho, que tem dado falatório. Mas primeiro eu quero falar, me permita, vereador Adriano Pereira, me permita falar, tentando aqui falar de uma natureza pedagógica. Eu tenho ouvido e tenho lido algumas pessoas e muitas pessoas fazendo cobranças exacerbadas dos vereadores. Os vereadores têm que fiscalizar, os vereadores não fiscalizam, os vereadores. E escrito, inclusive divulgado em jornal, que os vereadores não têm fiscalizado. Vereador Marcos da Rosa. A esses, nossa compreensão pelo, talvez, desconhecimento da matéria, porque numa ação desta, o primeiro que eles deveriam cobrar, e eu nem vou dizer que é do prefeito Napoleão, o primeiro que eles têm que cobrar é uma estrutura que foi criada por lei, é obrigatória ter dentro da prefeitura e tem dentro da Câmara de Vereadores, é a controladoria interna da prefeitura. Vereador César, sim. A controladoria interna é quem tem que fiscalizar todas as ações financeiras do Executivo. Se eles não quisessem cobrar diretamente da controladoria interna, poderiam cobrar da Secretaria de Fazenda, que é quem assina as ordens de pagamento, o secretário de Fazenda. E se ainda assim não quisessem cobrar, poderiam cobrar e deveriam estar cobrando, e estão cobrando com muita dureza, do prefeito Napoleão Bernardes, que é quem tem a responsabilidade. A Câmara de Vereadores, por obrigação legal, a Câmara de Vereadores entraria nessa história somente depois de tudo isso passar pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. No entanto, nos empurram, vereador Ivanates, nos empurram a acompanhar essa situação e eu tenho convicção de que todos os vereadores, vereador Marcos, foram cobrados por essa situação. Agora, quero dizer, senhores, eu esperava que o prefeito Napoleão tivesse vindo a público. E ouço o vereador líder do governo. Senhor presidente, vereador, comunica à Câmara de Vereadores que a Prefeitura Municipal de Blumenau rescindiu o contrato com a empresa fornecedora da bandeira. A bandeira foi devolvida por falta de qualidade e não houve custos para a administração pública municipal. Dizer ao líder do governo que esta resposta técnica era o mínimo que nós esperávamos, vereador César, sim. Até porque o próprio prefeito, a própria estrutura da prefeitura conhece o Código de Defesa do Consumidor. Mas a responsabilidade política era outra, senhores. A responsabilidade política, enquanto gestor maior na cidade de Blumenau, a responsabilidade política reclamava e ainda reclama a vinda do prefeito Napoleão Bernardes em público, em todos os espaços, e explicar essa história. E não só explicar essa história, senhores, porque ela nos tomou tempo. Ela tomou tempo da população. Explicar esta história e colocar na boca do leão os irresponsáveis que nos colocaram nesta situação. Primeiro quero reforçar aqui e ratificar aqui, não é responsabilidade nossa controlar internamente o Executivo. A nossa responsabilidade é controlar internamente a Câmara de Vereadores. Tem uma controladoria lá, tem um controlador, tem um secretário e eles têm a responsabilidade e teriam que ter a capacidade de ter orientado o prefeito Napoleão Bernardes a ir em todos os meios de comunicação e explicar essa história e fazer aquilo que, explicar bem, vereador Ivanates, isso que Vossa Excelência disse que
burocraticamente, o prefeito Napoleão resolveu acabar e enterrar essa história da bandeira maldita. Esta bandeira maldita que nos tomou tempo. Dona Ivone, eu não queria estar cuidando disso, Dona Ivone. Eu queria estar cuidando do programa Mais Médicos. Não pude. Mais um minuto para concluir, vereador Beto. Mais um minuto, Vossa Excelência. Ainda não deu tempo para falar do programa Mais Médicos. Dos danos que Blumenau está passando por conta de uma ação politicamente orientada, erroneamente, o prefeito Napoleão, que nos causou e nos colocou numa situação constrangedora. Mas não, senhores, eu tenho que ficar cuidando enquanto vereador, enquanto presidente desta casa, querendo ou não, eu tenho que ficar, vereador Marcos da Rosa, e tenho certeza absoluta que Vossa Excelência também foi instado muitas vezes a responder por isso. Não deveria, vereador Marcos, porque se o prefeito Napoleão tivesse tomado tento, tivesse sido bem orientado, o prefeito Napoleão, no dia que a danada da bandeira rasgou ou descosturou, antes de mandar costurar de madrugada, ele deveria ter usado da força que tem, do espaço que tem, em todos os meios de comunicação e tomado a decisão que ele precisava ter tomado. Eu quero fazer esse registro hoje, senhores, porque tem coisas que não dá para silenciar. Às vezes não dá. Então fica aqui o nosso desafio, fica aqui um apelo para o governo, que o governo seja mais célere nas respostas que ele tem responsabilidade de dar. Era isso na tarde de hoje.